Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, sexta-feira, 11 horas e 12 minutos, 6/10/2023. Nós temos 28 graus aqui em São Paulo, manhã ensolarada. Eu desejo um bom pregão a todos. O payroll derrubou os preços, eu falaria em compra agora no mini índice. Ontem nós acertamos os racionais do Telegram e do YouTube. Tivemos uma leitura muito boa no período da manhã, porém à tarde o mercado ele não desenvolveu o movimento esperado. Então de manhã a gente comentou que haveria o teste de 114.285, posteriormente 114.800, rompeu, mas não consolidou. Então o mercado caiu, devolveu no período da tarde, a partir das 11 horas, repicou e agora nós temos um pivô de alta, pivô de baixa, acionado na perda de 113.030, que na minha opinião é um ponto que será testado. Então nós falamos em compra a 112 mil pontos. Durante a gravação eu acredito que o mercado venha a 112.500. O que isso significa? Que se nós estivéssemos numa transmissão, uma live, um desafio, um trabalho conjunto no YouTube, nós, digamos assim, surfaríamos esse movimento. Então eu penso que vem a 112.500, talvez 112.600 durante a gravação. Então, colocando aqui na tela um gráfico de 15 minutos, vejam, eu comentei sobre esse teste da região de 113 mil pontos, aconteceu, mas voltou. Então é bem provável, vejam, a gente tem aqui 113.075, 113.030, 113.035. É provável que 113.030, 035 seja testado logo após a gravação. Então 112.500, 112.600 durante os trabalhos, posteriormente região de 113 mil pontos. O fundo anterior é importante, 113.305, mas eu creio que passará reto por aqui e é o que vai impulsionar o preço até os 112.500, 112.600 durante os trabalhos que a gente está desenvolvendo por aqui. E vamos ver como é que fecha o pregão para a gente definir. Carteiras nós não mexeremos, se vale, se faz sentido seguir com o mini índice na posição que nós temos. Ok? Então vai depender muito do desempenho. Eu já falei sobre o payroll no Telegram, mas só voltando aqui rapidamente. O payroll foi divulgado 9h30, então foram criadas 336 mil vagas para o 175. Aí, por que o mercado cai quando os dados de emprego vêm forte? Então vamos lá, desemprego se manteve em 3,8, previsão 3,7. O que eu vi de positivo nesse relatório? O salário médio por hora subiu menos que o esperado, 0,21, a previsão era 0,30. E o salário médio por hora na comparação anual subiu 4,15, a previsão era 4,30. Ok? Então, eu não acho que o mercado esperava nada muito diferente, apesar que o número foi bem impactante. A questão é que a economia americana não está em recessão, é dessa forma que eu vejo. E quando a gente observa os dados no CME Group, as chances de ter alta de juros em novembro subiu de 21,1 para 31,4. Logo isso cai. Não vai ter aumento de juros em novembro, muito menos em dezembro. Né? Subiu de 35,8 para 43,6, mas a chance de manutenção ainda é majoritária. Então, a chance do juro do Fed menor que o nível atual em junho cai de 52,4 a 46,6. Então, ainda o mercado entende, praticamente a metade das pessoas, que haverá o primeiro corte em junho. Eu acredito que será bem antes disso. Ok? Não dá para cravar ainda, mas pelo menos uma reunião antes da reunião de junho. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar aqui os nossos amigos do YouTube. O João Elson, aliás, eu estava falando com o Gelson agora de manhã, veio a... Enfim. Querido amigo João Elson, boa tarde, bons negócios a todos. Mercado dando oportunidade para quem está de fora. Obrigado, professor. Abraço, exato. É o momento de oportunidade de montar carteiras. Vocês terem uma ideia, pessoal. Muitos gestores acabam tendo que vender ações para honrar resgates. O mercado acaba sendo contaminado por alguns profetas do apocalipse. Nós estamos com o PL mais baixo, mesmo naquela crise de 2015, subprime em 2008, quando o Lula assumiu.
né, em 2002, virado 2002 para 2003, vejam, mais barato, 2008, mais barato, mesmo nível praticamente, 2015, mais barato, quer dizer, mercado altamente descontado em relação ao preço-lucro, só que tem que ter duas coisas, paciência e manejo de risco. Você não pode ficar fazendo médio a todo momento, querer girar a carteira no day trade. A gente pretende surfar essa onda do último trimestre. Ela é responsável por 50% na média de 99 a 2022. O mercado no último trimestre subiu 9,41. Isso está diretamente relacionado à performance anual em 50%. Quer dizer, 50% das performances positivas elas ocorrem nesse último trimestre. Então, acho que quem chegou até aqui vale a pena seguir. O Ibovespa trabalha com a média de 8 vezes a média do Ibov, 12 vezes lucro, atualmente está operando com 8 vezes lucro. Então tem diversas razões gráficas fundamentalistas para manter as posições. Só que tem que ter manejo de risco. Se você sair do manejo, por exemplo, hoje, eu estava falando, eu estou migrando aos poucos as minhas carteiras em corretoras nacionais e internacionais. Então, para vocês terem uma ideia, eu estava falando com uma pessoa do BTG, sendo específico, o meu manejo de risco são R$5.000 para cada um mini contrato no mini índice e R$15.000 para cada mini contrato no mini dólar. Né? E o BTG trabalha com uma margem de aproximadamente 4.000 para o mini índice, o que é bem responsável para swing trade. Isso evita a alavancagem. Então, se você opera dentro do manejo de risco, você consegue surfar com serenidade, sem euforia, movimentos favoráveis e segurar as posições se você está convicto que haverá um movimento de alta ou acha mais provável em movimentos adversos. Então, é isso. Mas eu estou alavancado. Está alavancado, qualquer vento é tempestade. O Thiago disse o seguinte, lá é 42, muito obrigado. Pelo mensal anual, mais fácil de ver, projetando pivô, ter alvo em 190 mil pontos. Essa é a teoria do Felipe Miranda. Eu vi um vídeo da Empíricos ontem, ele explicando. Né? O problema é que o índice não é honesto, faz muita firula. Como diria Shakespeare, há mais mistérios entre topos e fundos que pode explicar a nossa vã filosofia. É verdade, tem diversos interesses, né? De bancos, corretoras. As pessoas ativam a RLP para ganhar uma plataforma gratuita, a corretora muitas vezes opera mesmo contra o aluno. Né? Você pega um aluno com um investidor com um track record negativo, a corretora bota o robô para operar contra. E muitas vezes zera quando está perdendo. Aí depois negocia com vocês, torna uma parte ao jogo. Então se você tem uma corretora que você não considera fidedigna, você tem que mudar. Ah, mas lá eu tenho uma série de coisas gratuitas, será que vale a pena? Eu falo muito disso também. Será que vale a pena ganhar uma quirela, uma plataforma e um atendimento macio ali no telefone, sendo que querem te dar alavancagem para te quebrar na mesa? Não tem nada grátis. Se o negócio é grátis, o produto é você. Eu falo sempre sobre isso. Então você tem que ter uma boa corretora, tem que ter manejo de risco, a origem do capital que pode estar na bolsa. A ideia é a seguinte, se você perder tudo, não muda a tua vida. Se você ganhar, muda. Você compra tênis, roupa, viagem, carro, apartamento, casa, dependendo do volume que você opera. Ok? Então essa que é a grande realidade sobre o mercado. Nosso querido amigo Luiz Gouveia, ele pede alguns ativos para serem estudados. Faremos agora, disponha. Obrigado pela sua participação, caríssimo. Então vamos lá de RRRP3. Muitas vezes as pessoas buscam compensar frustrações no mercado também. E muita gente não precisa estar na bolsa. Dependendo do patrimônio que você tem, a renda que você tem mensal, você tem vários negócios. Você vai estar na bolsa para quê? Você pode colocar na renda fixa. Eu, pelos meus sonhos e objetivos, a bolsa faz parte, digamos assim, dos meios que eu pretendo utilizar para chegar nos fins. Mas muitas vezes, dependendo, eu vejo carteira de algumas pessoas, não faz sentido estar na renda variável, porque são ativos de baixa volatilidade histórica que a gente sabe que vai perder para renda fixa. A não ser que você pegue um mega fundo no ativo, enfim. Mas é dessa forma que eu vejo. Ninguém é obrigado a estar na bolsa e investir na renda variável. Essa que é a realidade. RRRP3
nesses níveis eu acho interessante. Uma coisa é comprar 40, uma coisa é comprar 28. Apesar que eu não tenho exposição no setor de petróleo, mas está realmente atraente nessa região de preço, sem dúvida nenhuma. A gente deve ter uma alta generalizada, que o estopim deve ser logo menos. Talvez estejamos diante da formação de um fundo. É mais uma ação ligada ao petróleo. Eu tenho um pivô de baixa, acionado a 19,22. Eu escolhi não ter exposições ao petróleo pela alta volatilidade em relação que a Petrobras, por exemplo, tem com o índice. Então, na nossa carteira, nós já temos Vale, que tem um peso grande no índice, vocês sabem disso. Então, nós temos Vale, inclusive Vale, momento histórico de compra. Histórico. Nós temos Vale e nós temos Bradesco, BBDC4. Então, puxa, colocar, por exemplo, Petro na carteira ficaria meio complicado porque a gente tem o mini índice como exposição na ponta compradora. Então, também rara oportunidade, Bradesco. Eu falei sobre o setor bancário ontem no programa Clique. Eu fiz 3 blocos depois do jogo do Palmeiras com Boca. Está bem explicada a minha ideia sobre o setor bancário. E temos Arezzo, que foi uma empresa elevada anteontem é boa, né? Anteontem pelo JP Morgan. Eu falei sobre o caso. Se hoje nós, digamos assim, alocássemos um ativo extra na carteira, ela seria uma das candidatas a integrar o nosso portfólio. Então não é porque eu não... Eu até tenho caixa para comprar Arezzo, mas eu pretendo, como a gente provavelmente vai entrar numa venda do mini dólar e tem a compra do mini índice no mercado volátil, eu prefiro deixar uma margem segura para possíveis ajustes. Mas Arezzo seria uma candidata belíssima, empolgante para integrar o nosso portfólio. Eu acho muito difícil. É renda variável, não é garantia de nada. Nós estamos falando de bolsa de valores, mas eu acho muito difícil alguém que comprar Arezzo agora em 3 meses não ganhar 20%. O que paga 20% em 3 meses? Nem a agiota ganha 20% em 3 meses. Eu acredito, por exemplo, que Arezzo entregue 20% em 3 meses, né? De agora de outubro até o início de janeiro. Então é a minha visão. Né? A bolsa a gente trabalha com probabilidade, você não tem certeza de nada. Se tivesse, pegaria todo o dinheiro possível de todas as fontes de crédito e colocaria na bolsa. É probabilidade. Por isso que tem a ideia da origem do capital e o manejo de risco. Aqui a gente fala de Usiminas. Usiminas, eu acredito que nesses níveis seja interessante. Está num grande suporte que gerou inflexão em março. Eu prefiro o Semin, mas Usiminas é uma opção, indubitavelmente. Minha exposição, por exemplo, em Usiminas e Vale, eu prefiro... Se eu tivesse 10 milhões para distribuir entre Usiminas e Vale, eu acho que eu colocaria 9 em Vale e 1 milhão em Usiminas. CSNA3, idem. Acho que é uma região de inflexão. Então, portanto, oportunidade, mas prefiro o Vale. Ou a própria Semin. E SBFG3 já fez parte de carteira da Top Traders, é a Centauro, correto? É um ativo também que eu acredito que vale ao risco. Já está inclinada para cima, com bom volume. É possível que nós tracemos uma linha conectando os fundos. Aqui está. Ok? Só que essa eu trabalharia com stop um pouco mais curto. Talvez um stop em porcentagem 1%, 1,5% abaixo da minha entrada, porque ela tem um viés, um DNA de queda nesse momento. Natura nós temos em carteira. Natura é um outro caso. Por exemplo, eu acho muito difícil alguém que compra a Natura agora ou tem em carteira que ela não tem em 3 meses uma performance entre 20% e 30%. Então está na base de um alargamento, uma empresa mega, hiper, ultra descontada, montando um provável fundo duplo. O TradingView ele é um software excelente, mas às vezes ele testa a paciência da gente. Ele tem vida própria, que coloca alguns estudos que você não escolheu. Mas enfim, é muito bom no frigir dos ovos. Então um provável rompimento de 15,03 pode trazer uma força compradora absurda ao ativo. Então eu acredito que é o momento onde a compra deverá raspar o tacho e elevar os preços de forma importante. Nosso querido amigo pediu China 11 também. Faremos o estudo naturalmente. Trade China.
China 11, no meu entendimento, é oportunidade. Eu tinha visto esse ativo ontem e simplesmente hoje ela está rompendo um pivô, pessoal. Eu vou marcar aqui. Tem um BB abandonado de fundo entre os dias 20, 21 e 25 de setembro. Então nós temos aqui um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. É possível traçarmos a linha que conecta esses fundos, padrão da alavanca, catapulta o preço nesse momento, excelente oportunidade de compra. Hoje, se você me perguntasse, Wagner, se eu tivesse 500, 600 mil de margem para comprar Small 11 ou China 11, seria uma dúvida grande em qual delas eu entraria. Ambas estão extremamente atraentes. Por isso que eu falo, comentem, participem, porque aí a gente... Talvez eu não trouxesse o caso de China 11 se vocês não perguntassem. Está perto de acionar um triângulo. Então, quando o aluno participa, ele enriquece a nossa troca de ideias e de informações. Ok? Nosso querido amigo Eduardo Fraga deixa boa noite, bom descanso. RP te vejo no 126K, isso aí. Caro Wagner, o gráfico do Infut é sempre igual ao V23? Marcel, depende da plataforma. Tem plataforma que não, ok? Então, o Infut, por exemplo, é muito comum o pessoal que usa o Profit da Nelogica trabalhar com Infut. No caso do TradingView, ele aparece como IN e o ponto de exclamação. Então, existem algumas diferenças de uma plataforma para outra, porque o gráfico é perpétuo. Inclusive, eu tive diversas tardes, eu quando era sócio do Cartesian, eu marco tudo para tarde, porque de manhã tem essa rotina, os informes cenário, panorama, reader, gravação para o YouTube, então sempre desenvolvi os trabalhos à tarde. Por exemplo, hoje eu tenho uma reunião 15 horas, tem outra 16, sempre à tarde. E existem diferenças sim entre um programa e outro. Então, quantas tardes eu passei conversando com a minha equipe quando eu era sócio do Cartesian, percebam que há diferença sim. Falando sobre cálculo de ajuste, gráfico perpétuo, então assim, tem diferença e tem muita diferença. Então, se for na mesma plataforma, sim. Agora, se for, por exemplo, no antigo Cartesian, quando você colocava puramente o V23, ele pegava só do dia que a liquidez tinha passado para o V, que é sempre nos meses pares, quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, sendo objetivo, a resposta é não. Né? O V23 é o gráfico puro e o Infut é o gráfico perpétuo que junta um vencimento no outro. Acho que sempre objetividade... Eu explico, mas a objetividade é importante para que o aluno entenda de forma completa a minha explanação. Rodrigo Presley, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo ótimo, melhor agora com a participação de vocês. Ele gostaria de saber sobre GEMAT e MRV. As duas nós realizamos lucro no grupo. Lucro bom. GEMAT deu em torno de 40%, peso 12. MRV foi um dos destaques também. Tenho elas há algum tempo e fui fominha não realizando lucro quando estavam nas máximas, achando que seria somente um pequeno repique. Mas de fato caíram muito. Nós realizamos em ambas no início de agosto. Ambas nós realizamos o lucro praticamente na máxima dos movimentos, fomos muito bem. Mas se você não realizou, a gente vai tentar fazer um estudo agora para que possa auxiliá-lo da melhor forma possível, sempre com muita gentileza e apreço pelo aluno. Então GEMAT e MRV eram ações que faziam parte da nossa carteira. GEMAT até aquele momento era a única ação com peso 2 no portfólio, nós conseguimos sair quase na máxima. E veja, uma ação que saiu de 8,39, ela está a 6,32, é oportunidade. Está numa região de suporte, então uma oportunidade. Vejam que tem um gap, aqui 6,03 e aqui 6,07, tem um pequeno gap, eu vou até marcá-lo. Será que fecha esse gap? Eis a questão. Mas de todo modo, você pode começar a montar uma posição. Agora, para quem já vem posicionado, se fosse, por exemplo, para acionar stop, o ponto passou, né? Então, agora, ou é manter, ou para quem está de fora comprar, ou de repente aumentar um pouco a exposição. E nosso querido amigo pede também a MRV3.
façamos o estudo com muita serenidade sempre. MRV também é uma ação que saiu de 14,55. Praticamente ela caiu pela metade, 40% de queda. Então, vale, acho que justifica-se uma entrada sim, extremamente descontada. Seria uma entrada inteligente. Vamos traçar o que a gente procura na Top Traders é uma experiência real. Por exemplo, nós realizamos lucro em diversos ativos no mês de agosto. Ações com 40% a 50% foi mato, sem falsa modéstia. Aqui a gente, por exemplo, teve Rani com quase 100%, Pomo 125%, Curi e Leve, uma deu 106%, a outra 113%, e várias ações com 30%, 40%, 50%. Vivara, nós fomos muito bem. Aí o que a gente fez? A gente pegou esse lucro apurado, mais os 750 pontos no mini dólar, distribuímos nas carteiras. Foi o que nós fizemos, reduzindo o preço médio de algumas ações que nós mantivemos as exposições. É estratégia, então é técnica, é manejo, é isso. Sobre o mini índice, ele vem agora no ponto que nós apontamos mais cedo, né? Então nós falamos que ele iria sair de 112 para 112.500, bingo. 112.500 foi tocado agora e está acima do fundo anterior, a 112.305. Como passou reto pelo fundo anterior, como eu falei que ele o faria, é possível sim que a gente tenha o teste da região de 113 mil pontos, logo menos, 113.030, 113.035 ou mesmo o 113.910, mas lá para o final do pregão. Então, da mesma forma que passou reto por esse fundo anterior, neutralizando, cancelando o pivô de baixa, qual que é o próximo passo? A região de 113 mil pontos, onde está a média de 21 e tem esse pequeno topo, 112.995. Então é bem provável que no início da tarde encoste no 113 e 113.100. Se romper, projeta a máxima do dia 113.910. Então essa queda deve ser reduzida de forma significativa até o final do pregão. Ok? Então muito obrigado, Eduardo, RP, Marcel, Rodrigo, Luiz, Thiago e João Elson, que enobrecem dessa forma o nosso trabalho, prestigiam a nossa gravação. Certo? Toma um pouquinho do meu Flowers Fuse Energy Drink, frutas silvestres, é bom esse energético. O de capim-limão com tangerina também é bom, o Pink Lemonade eu não gostei. Esse aqui é zero, sem açúcares. Até a gente terminar a gravação, provavelmente vai esticar até 112.700. Seria um segundo racional, então. Partir agora de 112.450 para 112.700 durante a gravação. Acho provável, seria um movimento de 500 pontos e um movimento de 250 pontos. Vamos acompanhar. O primeiro destaque da sessão de hoje é o milho. Né? Talvez a gente tenha 30 e poucas pessoas posicionadas no milho pelas ideias que eu troco, os contatos. Não é muita gente pelo tamanho do nosso grupo, né? Se a gente somar que acompanham diariamente de forma assim inabalável os trabalhos da Top Traders, a gente tem em torno de 1.000 pessoas por dia. Somando o YouTube, Telegram, a base do Informe Cenário, fiéis alunos e seguidores. Talvez, se a gente tem 30, 40 pessoas, 3, 4%. Não é muito. Mas independente disso, a minha dedicação é a mesma, né? Eu estou posicionado, a galera está seguindo conosco. Então, grande volume no semanal, uma barra de ignição, subindo quase 5%, 4,89, rompendo o 59 com 57. Então, o milho ele tem potencial para buscar facilmente no curto prazo R$ 68,00. É uma bela oportunidade, até para quem está de fora. Então, 57 com 59 já foi. Próximo patamar, região de R$ 63,00 e depois 68. Então, passa uma ideia de alta, de bastante otimismo. Sobre o DI1F25, nós temos uma ideia de topo duplo. Houve um rompimento falso de 11,195, sombra superior. Seria aqui um topo duplo, o início de um movimento de queda e alta para a bolsa? É possível. Como eu comentei, o ganho por hora do payroll e a taxa de desemprego foram surpresas
apesar do grande número de vagas que foi gerado. Isso mostra o seguinte: a economia americana não entrará em recessão e teve redução de custos pelo valor pago por hora trabalhada. E a taxa de desemprego se manteve em 3,8 e não 3,7. Então é aquela velha história da interpretação de textos. 10 pessoas leem a mesma coisa, talvez uma ou duas entendam. Ou entendam da forma sagaz, da forma correta. Uma das especialidades que diferencia a Top Traders é a forma que eu interpreto os fatos. Então, por exemplo, um payroll que teoricamente ele é terrível, ele é ruim, eu interpreto, por exemplo, como um marco pela razão que eu comentei do ganho por hora e pela taxa de desemprego. Então, a minha interpretação ela é diferente daquilo que está sendo ventilado no mercado. Pode ser um ponto realmente de virada para as bolsas. Se nós observarmos os títulos americanos de 10 anos, apesar da alta de 2%, também tem um desenho que sugere um topo duplo, sombra superior fora da banda, dentro da banda, ponto de acionamento, a mínima de ontem, 4.702. Então eu seria vendedor nos títulos de 10 anos, como eu seria no DI, um F25, se eu estivesse nesse momento operando juros. No mini dólar, nós deixamos uma ordem de venda, não pegou, correto? Nós deixamos um ponto acima da máxima 5.238, ok, não pegou hoje, a gente tenta encaixar uma estratégia na segunda-feira, não tem problema nenhum. Então, chegou a tocar aqui 5.234, depois 5.233, não pegou a nossa ordem por muito pouco, a gente mantém ela 5.238, se houver alguma mudança, se eu baixar, por exemplo, essa ordem, eu avisarei no Telegram. Tá com cara de formação de topo, sim. Sobre o IBOV, eu vou colocar aqui um gráfico diário. O gráfico diário do IBOV, além do alargamento em roxo, tem essa mistura de canal com cunha. Deixa eu traçar de forma... Então eu vou deixar em roxo o alargamento. E eu vou traçar, vou colocar aqui em rosa, é quase um canal, é uma mistura de canal com cunha, correto? Eu vou colocar um pouco mais forte aqui. Vou colocar assim, fica mais evidente. Então... tocou a parte baixa, aparentemente respeitou. Esse ponto é capaz de conectar os fundos do dia 11 de julho até o dia 21 de agosto. Temos um fora da banda dentro da banda. Se hoje fechar acima de 113,365, será fantástico. Eu sei que não é fácil, mas quem sabe, né, por exemplo, se aproximar do fechamento de ontem, na região de 113,285, já seria excepcional. Mostraria uma consolidação. Então, excepcional. Casas Bahia subindo hoje, mesmo que seja pouco, é um sinal importante, mesmo com o ambiente de queda para o mercado. E nós temos Ibovespa em dólares. O Ibovespa em dólares fechou esse gap, eu vou até apagá-lo. Ele tem cara, focinho, rabo, tudo de fundo. Fora da banda, dentro da banda, um martelete em formação. O mini índice está caminhando para o ponto que nós comentamos. Então, dois racionais que a gente vai acertar no YouTube, né, que é a busca por, eu falei o segundo racional, 112.450 para 112.750. 700, né? Mas pode colocar 750, 300 pontos. Então, um racional de 500, um racional de 300. Se nós tivéssemos uma transmissão no desafio de uma aula, nós acertaríamos 500 pontos no racional e 300 no outro. Né? Então isso tem que ser reconhecido. Eu faço aqui, disponibilizo. Vocês sabem que eu não apago nada, né? A gente está com mais de 90% de acerto nos racionais do Telegram e do YouTube. E nós temos um martelo acionado com rompimento de 112 e 320. Então daqui a pouquinho encosta no 750, mais um racional do YouTube, 300 pontos. BOVA. E quando bater no 750, eu vou fazer um outro racional que deve se concretizar à tarde. Então, no caso do BOVA11, uma formação de fundo na base de um canal. Aqui o canal, digamos que ele é mais padrão,
Small 11, baita oportunidade. China 11, Small 11, grandes oportunidades hoje aqui no Brasil. Às vezes o aluno fala assim, professor, eu queria que você me indicasse um fundo de investimentos, porque eu estou com dificuldade de fazer a minha entrada, é muito mimimi nas corretoras, porque o fundo vai abrir não sei quando, tem que entrar na fila de espera. Qual que é o teu objetivo? Eu quero surfar um movimento um pouco acima do Ibov, estou disposto a tomar mais risco. Small 11. Você está comprando um fundo de investimento de forma simplificada, com baixa taxa de administração. É isso. Eu quero alguma coisa que simule o Ibovespa, mas não dá para operar Ibovespa, porque eu faço BOVA 11. Eu quero fazer isso, mas o meu dinheiro está nos Estados Unidos, EWZ. Um aluno falou comigo no final de semana, professor, eu estou numa encruzilhada, porque eu tenho um processo aqui de uma empresa que a gente vendeu, vieram para cima da gente cobrando coisas que não tinha nada a ver, querendo descontar o valor. Eu só tenho dinheiro nos Estados Unidos, mas putz, o que eu queria agora, comprar Gerdau, Vale, Petrobras, simples. Você abre uma conta numa... Se você já tem o dinheiro no exterior, como é que você monta uma conta fazendo isso? Eu quero comprar Bradesco. Em vez de BBDC4, lá na EV, no XP Securities, o que eu vou comprar? BBD. ADR, simples. Ele falou, putz, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, eu tô aqui para isso. Então você compra BBD. Quer comprar Vale 3? Vale. Só que aí tem que ter a carteira americana. O dinheiro dele tá lá, Vale. Eu quero comprar Gerdau, GGB. É isso, simples. Nós somos aqui o quê? Inteligência financeira. Poxa, de verdade, pessoal, vocês acham que quem compra GGB nos Estados Unidos hoje, ela saiu de R$6, está R$ 4,34. Você acha que esse ativo bate a renda fixa em 3 meses, sim ou não? Não é uma certeza, mas é muito mais provável que sim. Aí faz sentido. Então você vai lá e compra BBD. Você compra GGB, você compra Vale, você compra PBR. Eu quero comprar Embraer, mas eu só tenho dinheiro lá fora, ERJ. Então isso é o quê? Conhecimento, inteligência financeira. Não. É isso. Ele falou, putz, eu não tinha pensado, tenho a grana lá fora, acho que ele opera na Passfolio. Eu tentei abrir uma conta na Passfolio, bem complexo. Eu sou um cara difícil de desistir das coisas. Eu vou, cerco as variáveis, agora na Passfolio eu não consegui abrir. Eu tenho conta aberta na Robinhood, apesar de não operar. Eu tenho na XP Securities, eu tenho na Avenue, apesar de também não estar operando por lá. Eu tenho na Ameritrade, mas faz muito tempo que eu não entro. Na Passfolio pediram os documentos, eu mandei, enfim, mas depois eu vou... Eu vi aquele garoto Fittipaldi no Instagram falando bem da Passfolio. Eu falei, poxa, eu vou abrir uma conta. Porque mesmo não operando, você tem acesso a informações, relatórios, muitas vezes cotações também. Aí você, caso se identifique com o ambiente, é natural que você mande um dinheiro, faça a transferência e comece a operar. Então, Small 11 é isso, dá para operar. Small 11, por exemplo, o índice de consumo não se opera índice de consumo, daí ele seria um benchmark de referência. Então, as ações de consumo praticamente negociadas a preço de banana. Eu entendo que nós estamos diante de uma exaustão, então oportunidade de compra, portanto. Eu estou muito empolgado com esse momento do mercado que vai inflexionar. Energia já é um setor que nós estamos fora, então parece estar ocorrendo uma troca, principalmente de energia para o setor bancário. É dessa forma que eu enxergo. Mas a FNC hoje está em queda. Tá, mas está com um topo duplo marcado, um iminente rompimento de 11.432. Então deve ser um dos destaques. Então, trazendo aquele raciocínio que eu falei ontem, eu acredito que no panorama, vejam os bancos americanos. Por exemplo, você olha aqui Citigroup. Está montando fundo. Sim ou não? Citi está montando fundo. Aí você olha, por exemplo, Morgan Stanley. Está montando fundo. Arami fora da banda, dentro da banda. Goldman Sachs. Montando fundo, já em desenvolvimento. JP Morgan. Montando fundo. Então, aí você vem para os bancos nacionais. BBAS3. Vejam que interessante essa alusão, porque é o momento dos juros. Banco do Brasil prestes a romper um pivô a 47,89. Ombro, cabeça, ombro invertido. Aí BBDC4. Ontem Itaú BBA elevou Bradesco e Santander.
recuo para acionar pivô. Você olha a YouTube. Entendem a ideia do racional? Né? Enxergar abaixo da linha d'água, rompendo o pivô a 27,55, prestes a romper, saindo aqui fora de um processo, a garrafa de champanhe, né? Chacoalha, chacoalha, explode. Aí você olha, B, PAC 11, montando fundo, ombro, cabeção, ombro invertido. Quer dizer, os bancos devem ser capitães de uma alta importante. Se os bancos realmente dispararem, puxa o setor imobiliário e o setor de consumo. Energia eu não faria exposição no momento. E aí qual seria a cereja do bolo, a pimenta do acarajé? Índice de materiais, a gente terá o retorno da China na próxima semana. Então esse é o meu racional. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Eu acredito que vai dar certo pelos estudos que eu fiz, pelas ideias que eu troquei, pelas pesquisas, pelo trabalho árduo. Então eu trabalho com a probabilidade, não é certeza, é provável. Então é dessa forma que se trabalha de maneira honesta. Ok? O problema é quando garante. Por exemplo, ontem eu estava vendo um material onde o camarada garante 3% ao mês porque ele tem uma técnica infalível. Isso não é honesto porque ele não tem controle. É impossível prometer. Então não tem controle. Quem que vai prometer 3% ao mês? Para entregar 3% ao mês, das duas uma. Ou é pirâmide, ele vai tirar de quem entra para pagar quem já está há mais tempo. E tem pessoas que às vezes entram na pirâmide falando que está entrando no começo e vai receber, quer dizer, já tem uma fé. Então qual a diferença dessas pessoas para quem monta a pirâmide? Nenhuma. Ou para entregar 3% ao mês, essa pessoa que opera vai ter que alavancar. E alavancar corre risco, a chance de quebrar é muito grande. Então, mas ninguém fala isso. A gente fala porque aqui é uma experiência real. Então eu acho que a verdade é sempre melhor. Então chegamos no IMAT. Está xoxo, frouxo pelo feriado chinês, mas numa região de suporte, base de um canal de grandes proporções. Tem o IMOB, muito depreciado, raras, históricas oportunidades no setor. Temos B3SA3, que conserva o fundo anterior numa região que gerou um movimento forte anteriormente. Então agora, pessoal, o segundo racional ele foi no alvo. Então, racional de 500 pontos no alvo, racional de 300 pontos no alvo. Foi no 112,775. Eu faria agora um terceiro racional. Compra agora no 112,700. Eu acredito que pelo menos venha... Ele deve pular aqui esses suportes na região de 113 mil pontos e ele estique a 113.200 logo no início da tarde. Então seria... Vamos colocar agora, bingo, 112.660, vamos colocar 112.660, vamos colocar aí 640 pontos de 112.660 até 113.300. Então eu acredito que busque 113.300 pelo menos, um pouco acima desses fundos, deve disparar uns 200 pontos, então busca 113.300 ao longo da tarde. Se romper, aí pode se aproximar dos 113.600 ou da própria máxima do dia. Então essa queda, eu acredito que ela será reduzida de forma importante no decorrer da tarde. Então falamos de B3SA3, Bradesco, faltou Itaúsa. Então vamos colocar Itaúsa aqui na tela. No intraday tem sinal de fundo. Vamos ver o gráfico diário. Então no diário um provável fundo triplo. Situação que favorece a compra. YouTube nem se fala, rompendo o triângulo e agora faz um pullback. Aí eu trago a tela Petrobras, Petro 4. Eu não estou exposto a nenhum ativo do setor de petróleo, mas se eu tivesse que decidir entre a compra e a venda, eu compraria. Santander foi elevada, então é uma situação de compra. Naturalmente, pivô acionado a 26,36, esse ativo inflexionou. E aí nós temos Vale, deve ser um dos destaques da próxima semana. Acredito que Vale suba 5, 6% na semana que vem, com retorno da China da Golden Week. E aí chegamos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. É uma pausa nessa correção, mas eu acredito que pelo menos a média de 21 será pressionada. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, tem focinho, orelha, rabo, tudo de fundo, fora da banda, dentro da banda. O martelo está sendo acionado com rompimento
de 939,40 e hoje tem máxima e mínima mais altas que ontem, que é a véspera. Bolsas na Europa, DAX também com sinal de fundo importante, fora da banda, dentro da banda. Esse candle provavelmente ele vai projetar os preços a 15.400 na próxima semana. A Bolsa de Paris também resiliente, com fundo sinalizado, começando aqui a desenvolver na parte baixa de um alargamento amplo. Então percebam a importância dessa linha de retorno, um movimento parecido com o IBOV, inclusive com o BOVA11. A Bolsa de Paris, muito parecido o desenho com o BOVA11, de teste da parte, uma linha de retorno capaz de conectar os últimos fundos. E aí chegamos na Bolsa do Reino Unido, que tem um Arami de fundo mulher grávida em japonês. EWZ na tela, ETF brasileira negociada em Nova York. Qual foi a mínima do dia 31 de maio? 28,45. Qual foi a mínima de hoje? 28,42. Região que deve marcar um fundo importantíssimo, talvez a mínima daqui até o final do ano. É a minha visão para EWZ. Rara e excelente oportunidade. O índice VIX, nós falamos em venda aos 20 para zerar 16. Continuo com racional. Na minha visão, está distribuindo para perder a mínima 18,26 e buscar 16 dólares na próxima semana. Deixa eu respirar um pouquinho, tomar o meu energético. Muito bem. Então, falando sobre as bolsas americanas, por exemplo, o Dow Jones, em uma região de suporte anterior, crava um fundo duplo com eixo a 33,174. Eu comentei que as bolsas americanas iriam neutralizar a queda de hoje, que elas entrariam em território positivo. Acredito que fechem no positivo ainda, estão bem perto disso. Percebam a configuração de fundo no S&P, muito rica, porque tem extremo potencial. Pivô de alta informação será acionado a 13,383 no índice de tecnologia Nasdaq. E nós temos os títulos americanos de 10 anos com provável topo duplo. Muito bem, petróleo. Esse desenvolvimento, essa correção ela é saudável, arrefece a inflação mundo afora. Então não tem exatamente um sinal de fundo, nem no WTI, tampouco no Brent. A gente acertou a virada em ambos. E o minério trabalhando de forma pífia, principalmente ontem e hoje, já está aqui com data de segunda-feira, porque negocia em Singapura. Então, com o retorno das bolsas chinesas, deve saltar para 120 dólares na próxima semana. Então, a bolsa de Xangai está fechada, Golden Week, e no Japão a gente tem um sinal de fundo em uma linha de retorno importante. O teste da média de 21 é o caminho mais provável para o curto prazo. Então, tem 113 mil pontos, 113.300 no início da tarde. A minha projeção, acertamos 2 racionais do YouTube. Um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.